Mais um dia de provas da UPE. Hoje tivemos matemática, biologia, geografia e filosofia. Francisco, como é que veio a prova de filosofia hoje? Foram 10 questões, é isso? Isso, 10 questões, essa novidade, né, da prova da UPE esse ano, trazendo um pouco mais de questões do que os anos anteriores. E felizmente foi uma prova muito boa. A meu ver, uma prova muito bem elaborada, houve uma boa distribuição das questões, com os assuntos que já havia, que estavam dentro da programação, dentro do planejamento, né? Então não houve surpresa negativa nenhuma, pelo menos até agora, em relação às questões da UPE de filosofia. Perfeito. E com relação ao grau de dificuldade, você destacaria alguma questão que foi assim mais difícil, algumas questões mais difíceis para o fera que concorreu às provas de hoje? Pois é. As duas últimas questões, elas exigiam um pouco mais de conhecimento. Elas tratavam de quê? Pronto. A questão 57, ela tratava de história de filosofia, o que é algo novo, assim, uma abordagem nova em relação, em se tratando da prova da UPE, que sempre trazia o assunto muito, digamos assim, muito mastigadinho para o aluno, né? Muito conceitual. E ela traz assim uma questão mais histórica, uma abordagem mais histórica, se apegando ali à questão da história moderna, da história pré-socrática e inclusive fazendo a ponte com os sofistas ali nesse contexto, né? Então o aluno precisava realmente ter um conhecimento teórico, histórico da filosofia um pouco maior, né? E isso é importante porque ela rompe com uma ideia de que seria apenas o decorar determinados períodos, mas o saber articular esses períodos, saber dialogar entre os períodos. Né? E falar em filosofia sem falar nos gregos é impossível. Exatamente. Então não dá para a gente só se apegar aos conceitos sem saber quem está dizendo esses conceitos. É verdade. Né? E a outra questão, Francisco? A outra questão trata de política, né? Como tem sido um assunto bastante recorrente nos terceiros anos, também no Enem, né? O assunto de política, liberdade política, fazendo essa ponte, ficou muito bem feita na questão 58, quando traz um texto aí do Karl Jasper, um filósofo alemão, né? Que vai pensar essa questão da política. E o interessante aqui é que ela traz já um estilo de questão mais próximo do Enem, né? Trazendo lá um texto filosófico, pedindo a interpretação desse texto filosófico, que demonstra um pouco mais de maturação, né? De maturidade em relação à elaboração dessas provas da UPE, que a gente viu em anos anteriores com graves problemas. Perfeito. Então aí nós temos o primeiro comentário de hoje. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas ideias, comentários sobre o que aconteceu hoje na UPE. Até já!